Ok, vamos então dar início à quarta palestra do ciclo Matemática Sem Limites, um ciclo de palestras organizado pelo Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, com patrocínio da Ludus e da Reis Editora. Queria agradecer a presença do público, em particular estávamos à espera de algumas escolas, não sei digamos, os alunos presentes dos quais são, portanto vou enumerá-las todas. Estávamos à espera de alunos da Escola Secundária de Mafra, de Sintra, de Odivelas, de Loures, de Santo Antônio dos Cavaleiros e do Instituto de Ciências Educativas. Então, o orador de hoje é Rogério Martins, que é um professor e investigador na Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa. O seu trabalho de investigação é em sistemas dinâmicos e equações diferenciais. Queria só destacar o facto de um dos artigos do Rogério ter ganho um prêmio da prestigiada Associação de Matemática Aplicada, sediada em Filadélfia, que é Society for Industrial and Applied Mathematics. Do ponto de vista da divulgação, o Rogério é o editor atual da Gazeta de Matemática, revista de divulgação da Sociedade Portuguesa de Matemática, e ele gosta de falar para o grande público do seu trabalho de investigação, que é uma coisa que vai fazer também hoje à noite, e vai tentar fazer-nos entrar no ritmo, acho eu. Vamos subir. Ok, obrigado pela apresentação, Alessandro. Para já queria agradecer o convite para vir participar neste ciclo de conferências. De facto, é um grande prazer para mim. Eu fui aluno deste departamento e agora voltar aqui pela primeira vez. Bem, já dei seminários técnicos, mas assim, palestras de divulgação é a primeira. E eu vou falar sobre sincronização. O meu objetivo com esta palestra, o meu objetivo primeiro, é falar sobre um fenómeno concreto que é tratado matematicamente, também é tratado por outros cientistas, e essa é também uma parte que me parece interessante, é ver como é que a matemática se integra com outras áreas, e portanto eu vou de facto falar sobre um fenómeno concreto, que é a sincronização, e além disso é um tema que de facto faz parte do meu trabalho de investigação, ou seja, com isso eu espero também passar um pouco a imagem do que é de facto o trabalho de investigação do matemático. Portanto, isto faz parte, curiosamente, trabalhei nisto com o Alessandro, escrevemos um artigo sobre este tema há 2 anos, e, portanto, de facto, isto é um trabalho real de investigação. De facto, o trabalho do matemático não é assim tão divulgado. Normalmente as pessoas conhecem bem o que é o trabalho de um médico, de um engenheiro civil, etc. E do matemático não conhecem muito. Por várias razões. Talvez uma das razões seja porque os matemáticos fazem muitas coisas diferentes. Os matemáticos, bem, muitos deles dão aulas, como eu também sou professor, mas muitos outros trabalham em investigação, como eu, e muitos outros estão por aí espalhados em sítios que não lembra muito. Por exemplo, nos seguros, nas finanças, trabalham em informática, muitas vezes trabalham noutras áreas como cientistas, mas têm uma formação de base de matemática, e de facto acho que era bom que o que é ser matemático fosse uma coisa mais divulgada e de facto fosse mais claro para toda a gente o que é. Isto agora. Ok, pelo princípio. Isto tudo começou, o problema de sincronização surgiu quando, um pouco por acaso, como aliás muitas outras coisas, isso surgiu com Christian Huygens. Christian Huygens, ele estava a tentar resolver um problema na altura dele, que era um problema que era de facto complicado e que era extremamente importante. Tão importante que havia muitos prémios para quem o conseguisse resolver. Prémios de facto. Quem conseguisse resolver este problema ficava milionário no tempo dele. E qual é que era o problema? O problema era determinar a longitude no mar, porque se vocês pensarem, quando nós estamos no mar, sem GPS, como na altura, não é fácil saber em que sítio é que estamos. É relativamente fácil saber a que latitude é que estamos mais para norte ou mais para sul, porque basicamente basta perceber e medir a altura do Sol, ou eventualmente de outros astros, mas se nós estamos mais a leste ou mais a este, é uma coisa complicada de fazer, porque de facto a Terra está a rodar, se nós não temos referências, não sabemos de facto em que sítio é que estamos. E uma forma que se percebeu de resolver o problema era criar um relógio suficientemente preciso
para trabalhar no mar, bem, e que fosse de facto um relógio. Bem, a verdade é que, essa é outra coisa curiosa, é que os relógios foram criados não propriamente para estas coisas que nós usamos hoje para por exemplo, vir para aqui para esta sala a horas, mas foram criados para resolver este problema, de facto, para ir para o mar e saber em que sítio é que se estava. Basicamente, se nós soubermos a hora que é, nós podemos usar os astros depois para saber em que sítio é que estamos, porque temos uma referência de onde é que devem estar os astros àquela hora, basicamente. Então ele estava a tentar resolver este problema. E ele, de facto, deu um grande avanço. Curiosamente, não foi ele que ganhou o prémio. Depois, mais tarde, alguém, ou na verdade, o prémio foi distribuído por várias pessoas. Mas ele, mesmo assim, conseguiu dar um grande avanço nos relógios de altura. Os relógios de altura, na altura dele, antes dele os começar a desenvolver, atrasavam ou adiantavam cerca de 15 minutos por dia. Ele conseguiu desenvolveu-os bastante, nomeadamente os relógios de pêndulo, e conseguiu que os pêndulos passassem a atrasar ou adiantar só cerca de 1 minuto por dia. Deixem-me só contar rapidamente, basicamente, o grande progresso, porque também é interessante. Na verdade, isto dava outra conferência, o facto, a forma como ele conseguiu desenvolver os relógios e tudo o que está relacionado, por exemplo, com esta curva que notável, que ele percebeu que estava relacionado com o problema. O problema o grande problema dos relógios de pêndulo é que quando nós temos um pêndulo, o período de oscilação depende da amplitude. E isso é uma coisa grave, principalmente no mar, não é? Porque como o pêndulo está sempre a balançar com as ondas e tal, isso era um problema. O que ele percebeu foi o seguinte: ele percebeu que se conseguisse pegar numa curva muito especial, que é esta que aqui está, que se chama cicloide. Eu vou aqui desenhar a curva porque ela desenha-se muito bem. Basicamente é a curva que um ponto numa roda, a trajetória que esse ponto descreve quando a roda rola. Por exemplo, se eu puser aqui eu tenho aqui um giz que está basicamente aqui nesta circunferência deste círculo, e quando eu rodo, este ponto desenha uma curva, que é esta curva que se chama a cicloide. Ups. E o que ele percebeu foi uma coisa fantástica, foi que se pusesse aqui um pedaço de cicloide, um pedaço de cada lado, ou seja, esta parte que aqui aparece aqui, se ele a colocasse aqui e em vez de um pêndulo rígido como este, construísse um fio, um cordel, e se aqui neste sítio pusesse duas chapas, mas com este formato, de forma que quando o pêndulo viesse para aqui, o cordel ficasse encostado a estas chapas, então ele percebeu que o período de oscilação já não dependia da amplitude. Ele não só percebeu, provou isso matematicamente, e isso era excelente para os relógios, principalmente quando os relógios estavam no mar e que, umas vezes, iriam oscilar com uma certa amplitude, outras vezes iriam oscilar com outra, conforme o barco ia oscilando com as ondas. De facto, esse foi o grande progresso dos relógios dele, e usou-se durante muitos anos esta técnica, e foi bom. De facto, ele conseguiu melhorar muitos relógios, mas a verdade é que ainda não era o suficiente. E, inclusive, no mar, os relógios continuavam a atrasar e a adiantar, continuava a ter um erro que não era o suficiente para conseguir determinar, pelo menos com precisão, a longitude. O que se passa é que ele, ao tentar resolver este problema, descobriu outro fenómeno completamente por acaso. Um dia ele estava doente em casa e percebeu que ele tinha 2 relógios em cima da mesma prateleira e descobriu que os 2 estavam a oscilar em simultâneo. Estavam a oscilar em conjunto. Os 2 oscilavam para um lado, os 2 oscilavam para o outro. E isso ele pareceu-lhe um pouco estranho. E foi lá, pegou no pêndulo e colocou-o noutra posição. E passado um bocado, cerca de meia hora depois, os pêndulos voltavam a sincronizar. E ele percebeu que havia ali qualquer coisa estranha. No início achou que havia ali qualquer fenómeno, qualquer coisa telepática ou qualquer coisa. Depois percebeu que era simplesmente porque estavam os 2 em cima da mesma prateleira. Inclusive fez algumas experiências. Curiosamente, esta figura que aqui está é a figura que ele fez, que ele desenhou no papel onde depois descreve o fenómeno a um amigo que manda por carta. E é exatamente esta figura que ele... E esta figura já é a versão onde ele está a fazer experiências. Pôs os 2 em cima de cadeiras para ver porque é que aquilo de facto tinha esse comportamento. Tentou também, fez uma coisa que é pôs os relógios na perpendicular e percebeu que isso assim já não conseguia, o fenómeno já não acontecia. Outra coisa curiosa é que isto aconteceu, e aconteceu por acaso, por várias razões, porque ele estava lá e aquele estava naquelas condições, em cima da mesma prateleira, e tinha 2 relógios em cima da mesma prateleira. O que é uma coisa muito curiosa de pensar é que quando ele desenvolvia estes relógios, ele desenvolvia-os sempre aos pares.
porque, como não havia relógios por todo o lado, eles levavam para o mar sempre um par, para que quando tinham de limpar ou olear um deles, o outro ficasse a marcar o tempo. Um pouco como antigamente, provavelmente, na pré-história se fazia com o fogo, não é? Tinha-se de guardar sempre um bocadinho de tempo, e esse bocadinho de tempo tinha de ser guardado por um dos relógios, quando o outro estava a ser feita a manutenção, não é? E, portanto, estes relógios, de facto, eram sempre feitos aos pares e andavam sempre aos pares. Ele tinha um par deles em casa, havia outros pares que estavam no mar a ser testados, mas ele tinha, de facto, um dos pares em casa. E este fenómeno, o que ele viu, nós vamos repetir aqui com dois relógios muito simples, que se chamam atualmente os metrónomos. Os metrónomos, provavelmente muita gente conhece, mas servem para medir o tempo quando nós tocamos um instrumento musical. Eles fazem um tic-tac que permite medir o tempo e nós podemos ajustar aqui a frequência deste tic-tac para podermos tocar um instrumento no ritmo certo. Eu vou pôr dois aqui em cima desta tábua. Vou-os tentar pôr sincronizados. E vamos ver o que é que acontece. Esperamos um pouco. Às vezes temos de esperar mais, outras vezes menos. Sim, ok. E o que se passa é que eles ajustam o movimento. Não ajustam logo, eles agora ajustaram, depois voltam um pouquinho atrás. Agora sim ajustaram, talvez ainda voltem um pouquinho atrás. Mas agora sim, agora estão a ajustar o movimento e vão ficar assim para sempre. Atenção, que isto é fantástico, porque a verdade é que a natureza dos metrónomos não é seguir o mesmo ritmo. Inclusivamente, se eu os colocar aqui em cima, tenho de esperar um pouquinho, mas rapidamente eles vão desfasar, embora eu os tenha posto na mesma frequência. Inclusivamente, a pessoa que me vendeu estes dois metrónomos disse-me que, quando dava aulas, já aqui há alguns anos, e utilizava estes metrónomos mecânicos, ele só podia ter um metrónomo por sala, quando tinha vários alunos, porque se tivesse dois, reparem que já estão a desfasar-se. Ou seja, por mais perfeitos que os metrónomos sejam, mesmo que eu os tenha regulado na mesma frequência, eles acabam por não ter a mesma frequência, por pequenos defeitos de fabrico. E, portanto, de facto, isto é um problema quando alguém tenta dar uma aula com um destes metrónomos. Agora já não é o problema, porque agora os metrónomos são eletrónicos e isto já não, este problema já não se põe. Mas foi isto então que ele viu. E ele escreveu sobre isto e relatou o problema, etc. E depois percebeu-se que, afinal, o fenómeno era muito mais comum do que mais tarde, do que a situação dos relógios. De facto, nós vamos dizer que existe sincronização quando temos osciladores, dois ou mais osciladores. E o que é um oscilador? Para nós aqui pode ser um metrónomo, mas depois vamos ver que o oscilador pode ser muita coisa. Quando temos dois osciladores que interferem por alguma razão um com o outro, aqui eu acho que toda a gente já percebeu, é a tábua que de facto os faz interferir um com o outro. De facto a tábua oscila um pouquinho e eles, a oscilação de cada um de facto interfere na oscilação do outro. Quando deixarmos estes metrónomos, dizemos que eles são acoplados ou estão ligados de alguma forma, se deixarmos oscilar durante um tempo suficientemente grande, se eles tendem a igualar as suas posições. Dizemos que isto é sincronização. Vamos ver que isto é uma situação bastante mais comum do que Huygens pensava. E, por exemplo, uma das situações onde isto acontece é em pirilampos. Não sei se sabem que há partes, nem em todos os lados. Eu, por exemplo, aqui em Portugal acho que isso não acontece. Eu, quando era miúdo, ia para casa da minha avó e havia uma rua escura onde havia montes de pirilampos e eu nunca me lembro de ter visto isto. Mas a verdade é que na Malásia, por exemplo, nos Estados Unidos também acontece em alguns sítios. Na Malásia há um sítio onde, ao longo de um rio, os pirilampos piscam todos ao mesmo tempo, tal e qual como estes metrónomos. Imaginem que são milhões de metrónomos em cima de uma tábua e começam todos a oscilar ao mesmo tempo. E acontece isso com os pirilampos. É um fenómeno tão impressionante que há excursões para as pessoas verem os pirilampos e, por acaso, li antes de vir para aqui que a verdade é que os pirilampos a população de pirilampos está a ficar cada vez mais pequena porque com os pesticidas, de facto, estão a acabar com eles e a pouco e pouco o fenómeno está-se a tornar menos impressionante. Mas, de qualquer forma, é um fenómeno curioso. É claro que se nós já vimos um objeto inanimado e tão simples como este sincroniza, pirilampos são um pouquinho mais, digamos, mais complexos, também sincronizam. É natural nós vermos sincronização noutros
sítios onde supostamente são mais elaborados, por exemplo, os humanos, nós temos muita tendência para sincronizar. Eu diria porque nós gostamos muito de simetrias e, de certa forma, a sincronização, há aqui alguma simetria, não é? E é uma coisa que os humanos mexem connosco, não é? O facto de vermos simetrias por alguma razão. Por exemplo, nós... por exemplo, quando dançamos, tocamos um instrumento, ou quando aplaudimos. Aqui em Portugal também não é muito comum isso acontecer, mas em alguns países, quando as pessoas aplaudem, têm tendência a sincronizar os aplausos. Mais uma vez, é exatamente o mesmo fenómeno, é como se cada pessoa fosse um desses metrónomos, cada pessoa é um oscilador que reage à pessoa que está ao lado e a pouco vai ajustando as palmas com o vizinho e a pouco vão-se gerando aglomerados, digamos, de pessoas sincronizadas e até que sincroniza toda a plateia. Já agora, este fenómeno também acontece, em vez de ser com 2, com mais metrónomos. Podem ver no YouTube, por exemplo, uma tábua com 10 metrónomos iguais a estes, onde isso acontece. O outro sítio onde isto acontece, também nos humanos, mas desta forma agora não de uma forma consciente, é no ciclo circadiano. O ciclo circadiano é um fenómeno curiosíssimo, que inclusivamente faz parte também de temas de investigação, não da matemática, mas de outras áreas. O ciclo circadiano é basicamente um relógio que nós humanos temos, na verdade muitos animais também têm, um relógio que nós temos e que nos marca o ritmo dos dias. E esse ciclo circadiano é o que nos faz, por exemplo, ter vontade de comer, ou principalmente, por exemplo, ter vontade de ir para a cama a uma certa hora. Mas não só marca esse ritmo, como marca, por exemplo, outros ritmos hormonais ou temperaturas. Nós temos um ciclo de temperatura que vai oscilando ao longo do dia. E esse ciclo é comandado por este relógio. Na verdade, este relógio é aquilo que provoca o jet lag. Não sei se já ouviram falar, quando nós vamos para outro continente, para outro fuso horário, nós precisamos de alguns dias para nos ajustarmos ao novo fuso horário. E é basicamente este relógio que fica desincronizado com o ciclo dia e noite do novo fuso horário, ok? E, portanto, está-nos a mandar ir para a cama a uma hora que não é a hora normal de ir para a cama naquela parte do planeta. Este ciclo circadiano é muito complexo e, como eu disse, faz parte de temas de investigação de muita gente, mas basicamente já se percebeu que há um relógio que está no nosso cérebro, que é o relógio principal, que esse relógio ele é feito não só de uma célula, mas é feito de várias células que oscilam quimicamente e elas acoplam-se umas às outras e provocam um aglomerado de células que bate ao mesmo tempo. Um pouco como se fosse milhares de metrónomos, cada metrónomo é uma célula e essas células batem todas ao mesmo tempo. Reparem como isto é um sistema super ajustado e super evoluído, não é? Porque reparem que se fosse uma só célula, e isso acontece em alguns organismos básicos, elementares, se fosse uma só célula, nós corríamos o risco que se essa célula falhasse, nós ficarmos sem este relógio circadiano, este ritmo circadiano, que de facto é essencial para a nossa vida, não é? Portanto, assim, eventualmente uma das células pode falhar, ou uma delas até pode estar ligeiramente defeituosa, mas é um pouco arrastada pelas outras e torna este relógio uma coisa extremamente eficaz e estável. Depois, este relógio, na verdade, não é único, ou seja, no nosso corpo nós temos outros relógios, em outros órgãos do nosso corpo, e eles todos sincronizam com este relógio principal que está no nosso cérebro. Ou seja, mais uma vez, há um fenómeno de sincronização. E depois, não só estes relógios todos no nosso corpo sincronizam entre eles, como depois também sincronizam com o ciclo dia e noite. Aqui é um fenómeno já um pouco unidirecional, porque os relógios são corrigidos e estão ligados, estão de certa forma, modificam-se conforme aparecem os dias e as noites, e os dias e as noites, obviamente, não estão acoplados com o nosso relógio biológico. Mas, de facto, há aqui, de novo, um fenómeno de sincronização entre o nosso organismo e um ciclo dia e noite. Não é? Mais uma vez, um fenómeno de sincronização. E agora dizem-me vocês, bem, mas até agora ainda não falou-se nada sobre matemática, é suposto nós ouvirmos falar sobre matemática, e de facto não. E esta parte inicial, quanto a mim, acho que é útil para entender o problema, mas não só, porque é útil para perceber, de facto, como a matemática está ligada a várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o que agora os matemáticos fazem é olham para todos estes fenómenos
que aparentemente não têm nada a ver com os outros e tentam extrair a essência deles, a essência de ideias, ou seja, perceber o que é determinante naqueles fenómenos. E, de certa forma, acontece o Poincaré, a forma como Poincaré definia a matemática. Poincaré, que é um grande matemático, já agora que está um pouco por trás das técnicas que eu e muita gente aqui neste departamento utiliza, Poincaré dizia que a matemática é a arte de dar o mesmo nome a coisas diferentes. Eu acho que era exatamente a isto que ele se referia. A matemática é o que permite pegar em fenómenos completamente distintos e juntá-los numa só teoria. E é isso que torna a matemática poderosa. Torna a matemática abstrata, o que muita gente acha chato, mas é o que torna a matemática poderosa. A matemática sem abstração não é matemática, de certa forma. A abstração é o que nos permite ligar coisas. E isso era o que Poincaré achava que era importante, não só na matemática, mas, na verdade, em toda a ciência. Eu costumo dizer que se vocês gostam de ser médicos, vão para a medicina, engenharia civil, vão para a engenharia civil, e se gostam de tudo, venham para a matemática. Porque eu conheço montes de matemáticos que, começando com matemática, acabaram por trabalhar em medicina, em engenharia e em muitas outras coisas. Ou seja, muitas vezes as pessoas não têm esta ideia, mas a matemática é o caminho mais curto para aceder a muitas áreas, por exemplo, de investigação. Ou seja, é mais fácil, talvez, fazer investigação nos dias que correm em medicina se começarem com matemática do que se começarem com medicina. Mas vá, passemos então à parte de matemática. Então, como eu disse, os matemáticos tentam recolher o que há de determinante e de essencial então, em todos estes fenómenos e tentam perceber isso do ponto de vista matemático. Eu vou considerar aqui um que eu chamo depois um oscilador. Basicamente é uma equação que me descreve o comportamento de um pêndulo. Vou tentar mais ou menos aproximar este sistema que está aqui. Um pêndulo, basicamente, ele rege pelo que nós chamamos a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Muitos de vocês... eu agora vou falar sobre matemática, eventualmente eu não sei exatamente quais é que são os níveis de estudo que tenho aqui, mas não se preocupem, porque eventualmente se não perceberem alguma parte, eu vou tentar sempre recuperá-los e vou tentar sempre mostrar-vos o que é essencial naquela parte, ok? Por outro lado, para quem consegue apanhar, vai ser uma boa oportunidade para ver coisas sobre, por exemplo, trigonometria ou outras. Então, nós temos a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Reparem, o que eu vou considerar é uma certa função, uma função x, que vai depender do tempo, que vai medir a posição em que o pêndulo está num certo instante. Ok? Eu vou supor que depois o tempo vai começar num certo ponto e vai avançar. Portanto, basicamente, eu vou ter uma função x que vai depender de t, e esta função mede o ângulo que o pêndulo faz, e isto aqui é importante, mede o ângulo que o pêndulo faz com a vertical, ou seja, eu vou supor que este é o ângulo zero, normalmente no ciclo trigonométrico, pelo menos considera-se o ângulo zero aqui, mas eu vou considerá-lo aqui, faz mais sentido, porque o pêndulo tem tendência a parar neste ponto. Portanto, este é o ângulo zero, e eu vou supor que xt mede a posição do pêndulo em relação a esta vertical. E, portanto, é natural eu ver que o x tenha formas como esta, ou seja, o pêndulo oscila e quando ele oscila, ao longo do tempo, vai tendo ângulos tipicamente positivos, negativos, positivos, negativos, e, portanto, é natural ver este tipo de oscilações para esta função quando deixo passar o tempo. Ok? Agora, o que se passa é, muitos de vocês também já têm esta ideia, quando nós temos uma função que mede a posição de algo, quando nós derivamos, e aqui derivar, eu acho que toda a gente deve saber o que é. Quando nós derivamos, temos algo que mede a velocidade e quando nós derivamos de novo, temos algo que mede a aceleração. E, portanto, se nós temos uma aceleração ali daquele lado, é normal que aqui apareça... Ops. Também não funciona. Ok, é normal que a aceleração apareça aqui deste lado como uma segunda derivada. Ponho aqui x duas linhas para indicar a segunda derivada. Por outro lado, aí eu estou a considerar a massa igual a 1 para simplificar. Por outro lado, aqui deste lado tem as forças que são determinantes no pêndulo. Provavelmente há muitas outras forças, mas eu só vou recolher aquelas que são realmente determinantes e que eu quero. Por exemplo, a força gravítica. A força gravítica é determinante. De facto, é a força gravítica que faz o pêndulo oscilar. Ele oscila, se o pêndulo estivesse no espaço, não oscilava. Ele deixava-o num sítio qualquer e ele ficava parado. Portanto, essencialmente, a força gravítica, ela atua puxando o pêndulo para baixo. Na prática, ela não puxa, de facto, o pêndulo na direção em que ela quer, porque o pêndulo é obrigado a seguir esta trajetória. Mas, na prática, o pêndulo aqui acaba por cair porque a força gravítica o está a puxar para baixo. Okay? Reparem que, por exemplo, nesta posição a força gravítica acaba por não ter nenhum efeito sobre o pêndulo, porque
Basicamente, não é que não haja força gravítica, mas sim porque a força gravítica está a ser completamente anulada pelo eixo. Também há outro sítio que nós não estamos muito habituados a ver o pêndulo, que é ali em cima. Aqui a força gravítica também não exerce nenhuma ação, digamos, sobre o pêndulo, porque, mais uma vez, é anulada por este eixo que eu fiz rígido. Okay? Portanto, já agora, aqui é o sítio onde a força gravítica mais atua, não é? Porque é exatamente na posição em que a força gravítica está perpendicular ao eixo do pêndulo. E, portanto, aqui o pêndulo cai mesmo, ou começa por cair na direção da força gravítica. Reparem que não é de espantar, então, que apareça aqui um seno. Eu não vou explicar em detalhe porque é que aparece ali um seno, mas é uma coisa mais ou menos natural, não é? Este seno, de facto, é algo que mede a forma como a força gravítica atua no pêndulo. Reparem que o seno de 0 é 0 e o seno de um ângulo de 90 graus é o maior valor que o seno pode tomar, que é 1, não é? Reparem que o sinal menos tem a ver com o facto de quando o pêndulo está nesta posição, a força gravítica vai estar a puxar para trás no sentido em que eu decidi medir os ângulos do pêndulo. Okay? Reparem que deste lado é exatamente ao contrário. Deste lado a força gravítica está a atuar com maior intensidade, o seno passa a ser negativo e ele passa a puxá-lo para a frente. Não é? Portanto, os menos acabam por cancelar e, de facto, a força puxa-o na direção positiva. Portanto, esta é uma das forças que atua. Já agora, e isso aí é que eventualmente quem está no 11º já percebeu, nós aqui a partir de agora vamos utilizar um sistema para medir ângulos que são os radianos, não é? Não vamos utilizar os graus porque a partir de um certo nível, quando nós queremos fazer um certo tipo de contas, dá mais jeito utilizar outra unidade, que é os radianos. Para as pessoas que estão no 11º, já toda a gente sabe o que é um radiano, mas de qualquer forma, bem, pensem que é uma nova unidade de medição de ângulos. Então, há outra força que é determinante, que é a força que vai acabar por fazer o pêndulo parar. Chamamos a força do atrito. E a força do atrito, reparem que ela aqui aparece como menos B vezes x'. B é uma constante que depende do atrito do pêndulo concreto. Basicamente depende de quanto óleo é que eu pus no eixo e também depende de outras coisas. Depende, por exemplo, do tamanho desta massa que aqui está. Esta massa a deslocar-se pelo ar vai acabar por ter uma certa resistência que vai acabar por travar o pêndulo e fazê-lo parar. Portanto, é natural que apareça ali uma força e reparem que é natural que esta força apareça proporcional à velocidade. Nós estamos muito habituados a isso, não é? Pensem, por exemplo, quando andam de bicicleta, a força que vos empurra para trás é tão maior quanto maior for a vossa velocidade, não é? Portanto, reparem que aparece uma constante vezes a velocidade e aparece também com sinal de menos, porque reparem que a força gravítica atua sempre na direção inversa à direção em que o pêndulo está a deslocar, não é? Se o pêndulo vai para ali, o x' é positivo, porque o x está a aumentar e a força está a puxar para trás. Se o pêndulo vem para este lado, o x está a diminuir, ou seja, está a decrescer, o x' é negativo e, portanto, a força está a puxar para a frente, sempre com sinal contrário. Portanto, resumidamente, temos força gravítica, força de atrito e aceleração. Eventualmente, se estiverem perdidos, não há problema. Eu só queria que percebessem que nesta equação está essencialmente a essência do pêndulo. É como se eu tivesse pegado na alma do pêndulo e escrevesse ali a alma do pêndulo, ok? Para vos convencer disto, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui num software que é este. Isto é como que uma máquina de calcular muito potente e o que nós vamos pôr aqui o que nós vamos entregar aqui a este software é o seguinte, vamos colocar aqui, isto agora dava-me jeito, mas o que nós colocamos aqui neste software ali em cima, portanto, na segunda linha, o que está ali escrito é basicamente a mesma equação que eu tinha escrita para o pêndulo. Portanto, eu vou escrever aqui exatamente como ela estava escrita. Ela estava escrita como menos seno de x menos b x' igual a x duas linhas. Portanto, ali em cima está escrita esta equação. Depois nós temos de dar mais informação ao software, porque reparem no seguinte. Por exemplo, quando eu tenho este giz, e se eu mandar este giz, a trajetória dele, depois de que sai da minha mão, fica determinada por duas coisas, essencialmente. Pela posição de onde eu o enviei, mandá-lo daqui não é a mesma coisa que mandá-lo mais de cima, e pela velocidade com que eu o enviei.
Okay? De certa forma, o movimento fica determinado por estas duas coisas e pela lei que o governa. Portanto, nós temos uma equação, vamos ter de dar duas, o que nós chamamos de condições iniciais. Vamos ter de dar uma posição inicial e uma velocidade inicial. Por exemplo, aqui eu estou a dar a posição inicial que eu estou a chamar x1 àquele x, estou a dar uma posição inicial de 2 e uma velocidade inicial de 0. Quer dizer o quê? Quer dizer que estou a pedir para o computador simular um movimento de um pêndulo que saiu da posição 2, a posição ângulo 2, com velocidade 0. Reparem, um ângulo 2 em termos de radianos é para aí por aqui, não? Porque o π é aqui e, portanto, o π é 3,14, portanto, há de ser por aí por aqui. Eu estou-lhe a dizer para ele simular o que acontece a um pêndulo quando eu largo daqui com velocidade 0. Ou seja, ele vai oscilar. E vamos ver o que é que diz o software. O software diz que nestas condições vamos ter este tipo de oscilação. Reparem que aqui eu estou a escolher um coeficiente de atrito, um B igual a 0,1, e foi uma opção minha, escolhi 0,1, mas poderia ter escolhido outra coisa. Reparem que encontramos exatamente as oscilações que nós estamos à espera, não é? O pêndulo começa por sair da posição 2 com velocidade 0, começa por aquela linha, acaba por vir para baixo, porque é a posição dele que vai ficando cada vez mais pequena, a posição quer dizer ângulo, vai ficando cada vez mais pequeno, acaba por passar pelo 0, quando aquela linha, quando o gráfico passa para o lado de baixo, vem a este lado. Quando chega cá abaixo, vem ao valor mais negativo do ângulo, vai voltar de novo para aqui, volta a passar pelo 0. Reparem que as oscilações vão sendo cada vez mais pequenas, okay? Até que o pêndulo vai ter tendência para parar. Podemos, inclusivamente, ver o que acontece quando nós pomos um coeficiente de atrito um pouco maior. Por exemplo, 0,4, o que acontece é que o pêndulo tem tendência a parar mais rapidamente. É o equivalente a eu, no pêndulo real, ter colocado algum óleo, ter tirado algum óleo, ter de certa forma tornado o pêndulo com mais atrito. Reparem no seguinte, este é algo também precioso de observar, que é, de certa forma, eu disse que nós retirámos a essência do pêndulo e, de certa forma, desprezámos uma série de coisas. Este pêndulo que aqui está não é o pêndulo real. O pêndulo real é mais complexo. Ele, por exemplo, se alguém abrir a porta, vai interferir, vai haver uma corrente de ar que o vai perturbar e tudo isso. Nada disto está naquela equação. Vocês poderão me dizer, mas isso é uma desvantagem. Não, pelo contrário, é exatamente uma vantagem. Porque eu, ao ter tirado a essência e só a essência, agora vai ser mais fácil, vou conseguir encontrar leis que determinam o comportamento do pêndulo, que eventualmente o outro tipo de interferências, podemos chamar barulhos, estaria a perturbar e não poderia me prejudicar nesse tipo de análise. Portanto, de facto, é uma vantagem ter um pêndulo mais simples, o que nós chamamos um pêndulo matemático. Vamos voltar aqui à apresentação. Ok. Vamos continuar e vamos passar para dois pêndulos agora, que é exatamente o que temos aqui. Temos dois metrónomos acoplados. Portanto, aqui agora temos duas equações. Reparem que agora dois pêndulos precisam de duas funções, uma para medir o primeiro pêndulo, o x, e outra para medir o segundo pêndulo, o y, e temos mais forças. Temos, além das forças que já estávamos a ver na equação anterior, que são estas duas que têm a ver com o atrito de cada um dos pêndulos, temos também esta que tem a ver com a força gravítica e a atuação dela em cada um dos pêndulos. Temos agora uma terceira força, esta aqui tem a ver com o acoplamento. E porquê é que eu pus aquilo ali? Porque é de facto a força que mais ou menos modela um acoplamento, não é exatamente o que está aqui, mas é um acoplamento razoável. Ou uma interferência razoável, se quiserem. E finalmente temos aqui uma quarta força que modela outras coisas, como por exemplo, de facto, uma interferência, uma porta que abre ou algo que atua periodicamente sobre o pêndulo. Uma corda, por exemplo, pensem que estes pêndulos, de facto, eles não param nunca, porque alguém lhe deu corda, não é? E esta corda poderá estar mais ou menos incluída aqui nesta força. Aqui, vamos supor que isto é a força da corda do pêndulo, força do acoplamento, força gravítica, força do atrito e, finalmente, igual à aceleração. Ok? E vamos ver o que é que acontece. Vamos pôr de novo neste software. E aqui, eu talvez deva fazer uma ressalva neste ponto, que é o seguinte. Na verdade, quando nós falamos sobre a matemática, para um público geral, temos sempre tendência a pegar em exemplos e a pegar em coisas simples. De facto, o que eu faço como matemático não é exatamente
pôr isto num software. Há matemáticos que o fazem, há matemáticos que desenvolvem software para analisar este tipo de coisas, mas o que eu, no meu caso, faço é analiso do ponto de vista lógico, do ponto de vista dedutivo, este tipo de equações, ok? Portanto, esta ideia de pôr no... Bem, muitas vezes também recorro ao software para ganhar alguma intuição, mas digamos que não é o central da minha abordagem a este tipo de problemas. Mas vamos então ver o que é que acontece aqui com estas duas equações. Reparem, agora temos duas equações, exatamente as equações que estavam ali. Eu escrevi a segunda e a terceira linha, ok? E mais, agora temos de dar mais condições iniciais. Temos de dizer de que posição é que saiu o primeiro pêndulo, de que posição é que saiu o segundo, qual é que foi a velocidade inicial do primeiro e qual é que foi a velocidade inicial do segundo. Portanto, temos 4 condições ali. E a partir destas condições, o computador gera uma simulação do que acontece ao pêndulo. De facto, acontece o que nós observamos aqui do ponto de vista físico. Nós temos um pêndulo, um dos gráficos é desenhado a vermelho, o segundo, e o primeiro é desenhado a azul. Podemos confirmar isso porque reparem que a posição do primeiro, que é o X, ele sai da posição -1. Não, então é ao contrário. O X está desenhado a vermelho e o Y está desenhado a azul. Reparem que inicialmente cada um segue o seu ritmo, até que muito rapidamente eles entram em sincronização, sincronizam os dois. Ok? Exatamente o que nós vimos aqui. Reparem que... Bem, sim. Vamos passar de novo à apresentação. E o que é que os matemáticos fazem, ou pelo menos o que eu faço, o que nós fazemos então é escrever os típicos teoremas. Por exemplo, um resultado típico matemático para estas duas equações é nós conseguirmos provar o seguinte, e isto é algo que é verdade, de facto, que podemos provar que se o coeficiente do atrito, o tal B, que está multiplicado pelo x', for superior a 1/2, então os pêndulos sincronizam o seu movimento. Ok? Reparem que isto é interessante porque, bem, para já porque é algo que não sabíamos antes, e inclusive nos está a dizer uma coisa muito curiosa, é que está a dizer que algo que é este coeficiente de atrito, a força, a quantidade de óleo que eu coloco nos pêndulos, está a dizer que provavelmente é importante, não é? Porque o que está a dizer é que só quando o B é suficientemente grande, ou seja, só quando não há muito óleo nos pêndulos, é que eles sincronizam. Bem, não está a dizer exatamente isso. Essa é outra coisa também que nós temos de habituar. É que os matemáticos, quando dizem algo, só querem mesmo só dizer aquilo que estão a dizer. Ou seja, se eu estou a dizer que se o coeficiente de atrito for superior a 1/2, então os pêndulos sincronizam, não estou a dizer nada sobre o que é que acontece quando o coeficiente do atrito é inferior a 1/2. É claro que nós somos humanos e nós temos tendência para dizer, provavelmente alguma coisa acontece, não é? Bem, e o que é que acontece? Bom, confesso que, tanto quanto eu sei, não sabemos. Ou seja, é mesmo um problema em aberto. Não sabemos. Faz parte do estudo. Faz parte, provavelmente, das coisas que eu vou estudar nos próximos anos. Saber o que é que acontece quando o B é inferior a 1/2. Podemos, isso sim, fazer uma simulação, que isso não custa nada. Reparem, por exemplo, nós podemos... reparem que coloquei aqui um 0.6 para justamente ser um valor superior a 1/2. Ou seja, para 0.6 eu não tenho dúvida nenhuma. Eu vejo-os a sincronizar e isso tenho a certeza, porque eu preveio, que de facto eles sincronizam. O que acontece abaixo de 0.6 eu não sei. Reparem, eu vou começar com um valor relativamente baixo, por exemplo, 0.3. 0.3, vou talvez ver o que acontece para um tempo um pouco mais alargado, até 40 unidades de tempo, e vemos que eles ainda sincronizam. Mas vamos ainda diminuir mais o coeficiente. Vamos pôr 0.01. E parecem não sincronizar. É claro que isso aí vocês têm de estar alerta para isso, sabem que as calculadoras normalmente nos enganam. Ou seja, aquilo que nós vemos, e principalmente neste tipo de coisas, quando queremos saber o que acontece, quando o tempo se prolonga até infinito, de facto a calculadora pode nos estar a enganar. Nós podemos fazer qualquer coisa, que é ver o que acontece com tempos mesmo muito grandes. Por exemplo, eu posso ver aqui com tempos até 500, vou talvez ver só a janela entre 460 e 500. E eles parecem ainda não sincronizar. Ou seja, o computador parece estar a dar a indicação de que, bem, provavelmente não é de esperar que os pêndulos sincronizem quando o C é menor do que 1/2. Mas a verdade é que nós não sabemos. Okay? Não temos uma demonstração, não temos um argumento lógico que nos diga, e aqui é mesmo necessário, que nos diga de facto se os pêndulos sincronizam ou não sincronizam.
Mas o que é claro é que, afinal, o atrito é importante. E é algo que é, de certa forma, surpreendente, porque, assim, visto à primeira vista, eu diria que não tinha nada a ver com o atrito, não é? Não sei qual é a vossa opinião, mas eu diria que não tinha, de facto, nada a ver. E depois? Bem, depois nós contamos aos outros cientistas o que é que se passa, ou seja, as nossas conclusões, e eles, eventualmente, poderão ter isso em consideração, ou poderão também não ter, mas reparem que muitos deles querem ter sincronização, outros querem evitá-la. Por exemplo, recentemente soube-se que a epilepsia era um fenómeno de sincronização. Basicamente são os nossos neurónios que entram todos, começam todos a sincronizar. Isso é uma coisa má. Por exemplo, um médico quer ter medicamentos que evitem a sincronização dos nossos neurónios. Por exemplo, um engenheiro eletrotécnico, quando liga uma central à rede elétrica, ele precisa que a corrente sincronize, a corrente alternada sincronize com a corrente da rede elétrica. E, portanto, aí ele quer ter sincronização. Umas vezes queremos ter sincronização, outras vezes não queremos ter. Para uns é importante, para outros isso é uma desgraça. O que é que eu faço exatamente? Por exemplo, aquele teorema não fui eu que o provei, na verdade fui eu que o provei, mas aquilo é tão simples de provar que de facto não é algo que com certeza já muita gente pensou naquilo. Na verdade, o que nós fazemos nos dias hoje, que foi exatamente uma das coisas que eu fiz com o Alessandro, foi tentar perceber o que é que acontece quando os osciladores não são iguais. Isso pode acontecer por várias razões. Pode acontecer, por exemplo, como estes dois metrónomos, que eles não são iguais simplesmente por defeitos de fabrico, ou, por exemplo, nas células do nosso relógio biológico. Elas são muito semelhantes, mas na prática não são iguais. Os matemáticos até há pouco tempo consideravam-nos todos iguais porque era a única forma que tinham de conseguir trabalhar com aquelas equações matematicamente. E, por exemplo, com as anteriores também é relativamente fácil de trabalhar porque os dois osciladores consideraram-se que são iguais, mas na prática eles não são. Eu mostrei-vos com estes dois metrónomos. Por mais que eu os ponha na mesma frequência, eles não seguem a mesma frequência, por defeitos de fabrico, essencialmente. Mas também há outras situações onde é interessante. Muitas vezes os osciladores são mesmo diferentes. Pensem, por exemplo, mais uma vez no caso do nosso ciclo circadiano, onde os nossos neurónios não se sincronizam com o ciclo dia e noite. Há aqui dois osciladores completamente diferentes que, mesmo assim, ajustam os seus ritmos. E, portanto, muitas vezes esse tipo é útil ter informação sobre o que acontece, de facto, quando os osciladores são completamente diferentes. Muitas vezes não é normal esperar o que nós vemos no nosso ciclo circadiano, que é o nosso relógio se ajustar e acabar por entrar em ritmo e oscilar de forma idêntica com o ciclo dia e noite. Muitas vezes há outro tipo de sincronização, é o que nós chamamos de sincronização generalizada. São situações onde, do ponto de vista matemático, eu sei que há uma relação entre cada um dos osciladores, mas na realidade é difícil detectar a olho nu. Pensem, por exemplo, já agora para uma coisa que podemos fazer aqui umas pequenas simulações para tentar perceber onde é que isso acontece. Vamos pôr aqui talvez um pouco mais de atrito. Vamos pôr aqui 2t. Reparem que eu, ao colocar um 2 e ao colocar o 2 só na primeira equação, estou a dizer que agora estes dois osciladores são diferentes. Vamos ver o que é que acontece. Reparem, este período de tempo já é o tempo entre 460 e 500, não é? Já deixei passar uma fase inicial onde eles eventualmente ainda estavam a tentar ajustar-se um ao outro. Mas depois de um grande tempo, estamos a observar o seguinte: cada um deles segue o seu próprio ritmo. O ritmo do vermelho não é igual ao ritmo do azul, mas de certa forma nós percebemos que há uma relação entre eles. Ou seja, se eu soubesse qual é que era a posição do vermelho, eu saberia qual é que era a posição do azul, porque elas duas estão relacionadas, de facto. Há uma relação clara entre os dois. Este tipo de coisa é difícil do ponto de vista matemático, é clara que existe em certas situações, mas na realidade é difícil de observar. Por exemplo, eu podia tentar fazer aqui com estes metrónomos. Às vezes consigo, por exemplo, se eu regular um para uma certa frequência, deixem-me ver qual é, 208, e se puser a outra a 104, que é exatamente metade, às vezes consegue-se perceber que, vou tentar já. Às vezes consegue-se perceber como aqui há duas batidas, em princípio, de um, quando o outro faz uma, consegue-se perceber que eles estão ajustados naquele ritmo. Mas muitas vezes não é de facto fácil de ver a olho nu.
Passado um bocado, eu diria que eles ainda não estão ajustados. Sim, acho que não é fácil pô-los. É que precisamos de ver um certo ajuste e precisa desse ajuste se prolongar ao longo do tempo, para podermos considerar que, de facto, é uma situação de sincronização. Um outro caso, e isso faz parte... Só um momento, vamos voltar de novo à apresentação. Um outro caso que nós estudamos atualmente, e isso faz parte do trabalho com o Gonçalo, que está aqui, que é meu estudante de doutoramento, nós estamos a tentar perceber o que é que acontece quando os osciladores não estão ligados diretamente, que é o caso daquelas equações, mas quando estão ligados por um meio. Na verdade, é uma situação mais parecida com esta que temos aqui. Temos dois osciladores, cada um deles está... digamos, imerso num certo meio, vamos considerar que é aquela tábua, e eles interferem através de um meio. Pensem, por exemplo, uma situação onde é muito natural é termos várias células, todas dentro de um líquido, cada uma delas é um oscilador químico, liberta alguma substância para o meio, e esse meio acaba por ligar a todas as outras células, e isso é um caso diferente, de facto. E esse é o caso que nós estamos a estudar e estamos a tentar perceber o que é que acontece, o que é determinante nesses casos. Se os sistemas sincronizam, porquê, se de facto o atrito ainda é algo essencial. E isso é algo que nós estamos a fazer exatamente neste momento. Creio que era quase tudo o que eu vos queria mostrar. Só para terminar, quero-vos contar que na verdade eu não vos contei tudo. Ou seja, o Huygens... Eu disse que ele tinha feito a experiência dos relógios e os dois relógios dele sincronizavam. Na verdade, os dois relógios dele eram bastante diferentes destes. Os dois relógios dele, cada um deles pesava cerca de 50 kg e estavam em cima de uma estante muito maior do que esta prateleira aqui. E o que se passa é o seguinte, nós aqui estamos a observar um tipo de sincronização em que os dois osciladores oscilam ora para um lado, ora para o outro. Reparem. Basicamente, os engenheiros dizem que eles estão a oscilar em fase. O que se passa é o seguinte, na verdade o Huygens não estava a ver isto. O que ele tinha, os osciladores dele, os relógios dele não oscilavam assim. Oscilavam, iam os dois para fora e os dois para dentro. Ok? Faziam isto. Ok? Que não é exatamente o que nós estamos a ver aqui. Agora, aposto que o Huygens meteu água. Vamos esperar um pouco. Nestas coisas há sempre que esperar um pouco. Eles estão a desfasar. Ainda não sei se vão ficar definitivamente. Ok, e é tudo. Obrigado. Bom, obrigado, Rogério, pela magnífica palestra. Quero perguntar se há perguntas. Talvez quando o Gonçalo tiver terminado o doutoramento eu possa ter uma explicação, agora não tenho. Fisicamente, é claro o que é que está a acontecer. O meio tem muito mais massa e, portanto, tem uma inércia muito maior. E agora, porquê que isso leva a este tipo de comportamento e o caso com menos massa leva a outro, é algo, não sei se há explicação para isso. Eu não sei. Como?
O que se passa, bem, posso explicar assim, tecnicamente o que se passa é que quando nós temos um sistema deste, temos um sistema de duas equações de segunda ordem, como aquelas que tínhamos ali, e depois mais uma equação para o meio, que aqui em princípio também é uma equação de segunda ordem. É um sistema de 6 dimensões. A sincronização corresponde à existência de uma variedade estável. O que se passa é que, mesmo quando tem as latas, atenção, as latas estão vazias, esse é que é o ponto. As latas estão vazias, enquanto que aquelas garrafas estão cheias. Há muito mais massa agora a ser movida. Há uma variedade, na verdade, mesmo quando temos as latas, se os pêndulos têm tendência a ajustar o seu movimento, a fazer isto, a entrar em fase. Mas, na verdade, porque esta é a situação estável deles nessas condições, mas, na verdade, se eles tivessem começado exatamente com este movimento, há aqui uma posição que é uma posição de equilíbrio instável, naquele caso, mas que, de facto, existe. Há de haver aqui há uma outra variedade de condições iniciais que dá origem a movimentos que não leva para a variedade estável, que é outra. O que se passa é que quando nós mudamos da versão pesada para a versão leve, ou da versão leve para a versão pesada, estas duas variedades trocam a estabilidade. Antes era uma delas e agora com a massa há de ser a outra. Agora, porquê que isso acontece realmente, em termos matemáticos, não sabemos. Suponho que em termos físicos também não, tanto quanto eu sei, ou seja, mais do que isto, quer dizer... Ele tinha, tudo isto depende do tipo de massa relativa, ou seja, se eu agora pusesse aqui uns relógios muito pesados, passava a ter provavelmente outro tipo de sincronização. Tem a ver a relação entre as massas dos relógios e as massas digamos, da prateleira. O que se passa é que o Huygens, por acaso, tinha esta condição e não a outra que eu comecei inicialmente com as latas vazias. Já agora, não só a massa... Eu, por acaso, estou a mostrar isto pela primeira vez também ao Gonçalo, porque eu descobri isto há pouco tempo, quando li um artigo que tratava justamente este caso, fisicamente. Não só a massa tem uma influência neste tipo de estabilidade, como também a frequência com que eu regulo os metrónomos. Ou seja, eu propositadamente aqui já pus uma frequência baixa para criar o fim, o espetáculo do final. Porque se eu tivesse posto uma frequência um pouco mais alta, não teríamos a ver isto. Ou seja, se eu agora com as garrafas de água, por acaso não experimentei, mas se eu com as garrafas de água puser uma frequência mais alta, 160, provavelmente vai voltar de novo à versão... eu não sei, ainda não experimentei, mas eu diria que vai... Esta oscilação passa a ser estável de novo. O que se passa também é que com frequências mais baixas demora mais tempo a ver e portanto, provavelmente... Atenção, o Huygens tinha de esperar meia hora. É muito curioso porque ele descreve o fenómeno e ele dizia que eu tenho de esperar meia hora. Não, ele dizia que aquilo ocorria ao fim de meia hora, o que é uma coisa relativamente rápida. Ou seja, no tempo dele, meia hora era algo que passava num instante. Ou seja, o tempo de facto agora para nós agora as coisas acontecem ao minuto, não é? No tempo dele aconteciam há meia hora. Está-se a aproximar mais da outra ainda, mas... Outra coisa que se pode experimentar é pôr só uma lata também. Isto começa a ajudar, não é? Mas sim, de facto, este é um problema que nós continuamos a estudar. Ok, mais perguntas? Já agora está mesmo a desfasar e provavelmente vai para a outra. Claro, mas a questão é porque com mais massa tendemos para uma situação, com menos tendemos para outra, não é? Com mais massa da base. Sim, claro. Com as latas e quando eles estão sincronizados, nós claramente vemos a base oscilar para um lado e para o outro. Quando não tem a base, eles tendem a parar, exatamente, tendem a parar a base. Sim. Mas como eles agora têm uma frequência baixa, vai demorar um bocado mais, talvez 5 minutos, não sei.
Confiamos. Podem, se quiserem, experimentar no final e mudar as frequências e ver o que acontece. Ok, então, se não houver mais perguntas, agradecemos novamente ao nosso vereador Rogério. Obrigado. E esperamos todos na próxima palestra, que vai ser a conclusão do ciclo. Vai ser dada pelo professor Jorge Buesco, dia 12 de abril, e será sobre casamentos, namoros e casamentos. Pronto, eu tinha cortado os namoros e ido logo para os casamentos. Boa noite a todos, obrigado.